Convido a cada um dos irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de João, esse apóstolo tão querido, o apóstolo do amor, porque hoje, nessa manhã, nós vamos iniciar uma nova caminhada, uma nova série que Deus permitindo, caminharemos aí alguns meses juntos, falando de um tema tão importante na nossa caminhada de fé, verdades da vida cristã. E trabalhando em 1 de João, hoje, versículo 5 até o versículo 10, vamos ver o que Deus tem a falar ao nosso coração a respeito desse tema. Nós precisamos de verdades da vida cristã para pautar a nossa conduta e a nossa forma de viver. E a mensagem para hoje, dentro desse texto de João: quem é cristão vive em comunhão. Aliás, quem é cristão ama a comunhão, busca a comunhão, briga pela comunhão e faz de tudo para estar e viver em comunhão. Se você acompanhar a leitura comigo, verso 5 até o verso 10 de 1 de João, você vai ver exatamente isso. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele caminha para o final desse texto. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. Parece óbvio isso. E a verdade não está em nós. Mas, essa é a mensagem central do texto: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma verdadeira audácia de um ser humano pensar e agir assim. É bom iniciarmos um ciclo novo em nossa caminhada de fé. E João foi o escolhido para caminhar conosco e nos mostrar algumas verdades essenciais. Mas por que João, nesse princípio de ano, para as nossas reflexões no culto aqui pela manhã? E motivos não faltam. Nós não sabemos exatamente a idade que João tinha quando escreveu 3 maravilhosas cartas, as quais nós caminharemos nela, quando escreveu o Evangelho e quando escreveu Apocalipse. Mas com relação às cartas, uma certeza nós temos: ele estava extremamente idoso, muito mais idoso do que os seus leitores, como ele vai deixar muito claro à medida que ele falar. Então, por que escolher João e a gente começar o ano assim? Porque só o fato de poder ouvir conselhos de um idoso já é algo precioso quando esse idoso for sábio e um servo de Deus. Já é um motivo louvável. Outro motivo: no passado, João, quando jovem, era rico, abastado, era filho de Zebedeu. Zebedeu, um dono de uma empresa pesqueira, se a gente pode chamar assim. Era filho de Salomé. Salomé era parente de Maria, Maria mãe de Jesus, possivelmente elas eram irmãs, consequentemente João, ele era primo de Jesus, nasceram, conviveram, passaram grande parte da vida juntos. Mas mesmo sendo rico, mesmo tendo toda a condição do mundo, João abriu mão de tudo para seguir a Jesus no seu propósito como apóstolo. E ele segue, e ele serve, e vai deixar, quando velhinho, um legado para a igreja. Lições que ele aprendeu diretamente do mestre. Mas por que João escreve isso que nós lemos e que vamos caminhar a partir de hoje? Porque a igreja
que mal havia nascido, que mal havia começado, já estava vivendo problemas. Pessoas do meio da própria igreja estavam difundindo mentiras a respeito de Jesus e se unindo a um grupo que eles vão chamar depois de gnosticismo, que alegava, entre outras coisas, que Jesus não é Deus. Ele não era Deus, ele não era divino, só era um homem iluminado, ou talvez uma imagem de alguém iluminado, mas Deus ele não era. E nós, homens, somos pessoas poderosas, privilegiadas, com autoconhecimento. Essa era a mensagem que esse grupo estava passando. E João já vai de cara, rasgar o verbo e dizer: parem com essa palhaçada. Jesus é Deus sim, e nós não passamos de meros pecadores. Olha o versículo 1 até o versículo 4, como que ele vai fazer isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. João já diz de cara, Jesus é Deus, e olhe mais para a nossa condição humana e veja o quanto nós somos pecadores. E de uma forma profunda e brilhante, ele vai escrever um evangelho todo em que ele trata de um assunto principal, que é conversão. Conversão, mudança de rumo, mudar um caminho, adotar um outro, e no evangelho ele vai falar que nós fomos salvos do castigo do pecado. E ele vai contar a história de Jesus, como Jesus fez isso na vida das pessoas, mas ele vai mostrar que nós precisamos de conversão. Logo em seguida, ele vai escrever essas 3 cartas. E nas cartas que caminharemos nelas, o assunto não é mais conversão, porque pressupõe que quem lê as cartas seja alguém convertido. Alguém que entendeu a mensagem do Evangelho, alguém que se prostrou diante de Cristo, confessou-se pecador e entregou a sua vida para Jesus e, claro, foi recebido por Ele. Nas cartas, o assunto é santificação, um processo vitalício, nossa participação na salvação. Ele fala da santificação. E você quer entender o que é santificação de uma vez por todas? Conversão é o seu caminho para o céu. Santificação é a certeza que você está no caminho certo. E eu quero repetir isso. Conversão é a certeza que você vai para o céu. E santificação é a confirmação, é o caminho que mostra isso, que confirma que isso é real na sua vida. Nas cartas ele vai trabalhar que nós estamos sendo salvos dia após dia, é um processo em que precisamos demonstrar por meio de atitudes. Já em Apocalipse, ele fala da glorificação, do que será depois, ele fala da glória, ele fala do céu, ele fala daquele momento em que deixamos essa vida e passamos a viver com Deus, longe da presença do pecado. A pergunta a fazer é: por que João fez isso? Por que João trabalha esses temas tão profundos, esses temas tão importantes? E ele vai fazer isso porque ele quer demonstrar que há um risco muito grande em, quando chegamos a Deus, nos tornarmos pessoas religiosas. E todo religioso, o grande perigo é que ele acha que ele é salvo. E por que ele acha isso? Porque ele faz coisas boas. Ele faz isso ou aquilo que é considerado legal, que é considerado bom. E ao mesmo tempo ele acha que é salvo, porque ele evita fazer coisas que são consideradas ruins. Ele é bom, ele tem um bom caráter, ele tem uma boa atitude. Ele passa a agir e achar que é assim,
E, consequentemente, o legalismo, o orgulho passa a tomar parte dessa pessoa, e essa ilusão cruel pode ser desvendada somente na eternidade, e aí é tarde demais. A proposta de João é que a gente em vida, é que a gente enxergue como ter uma vida cristã que agrada a Deus. Uma vida cristã que comprova que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Espero que, olhando para essa carta, você consiga entender o que esse homem escreveu. João, aquele que andava lado a lado com Jesus, aquele que deitou, que reclinou sobre o peito do mestre durante a última ceia realizada com eles. Ele vai fazer isso, alertando cada um de nós, através dos confrontos e das verdades embutidas na vida cristã. E como que ele vai fazer isso? Eu já entro no texto com você. Ele vai fazer como um pai faz a um filho. Como um pai que pega o filho no colo e explica detalhadamente o assunto. Ele vai fazer isso como um professor de ensino infantil faz com suas crianças que ainda não sabem ler e escrever. Com capricho, com paciência. Ele vai fazer isso como um avô ou um bisavô faz ao seu bisneto, demonstrando a ele todo o seu carinho, o seu afeto, para ensinar verdades profundas. Ele vai fazer uma série de testes para mostrar, diagnosticando como anda a nossa vida cristã. Hoje veremos o primeiro teste. São vários, mas o primeiro deles que nós vamos enxergar nesse texto é o teste da comunhão. Quem é cristão vive em comunhão. Queridos, não tem meio termo quanto a isso. Se a comunhão é algo irrelevante para você, é algo incidental, é algo que se acontecer, aconteceu, se não acontecer não faz diferença, questione o seu relacionamento cristão. O cristão, ele ama viver em comunhão. Por que ele faz isso? Porque ele é dependente dela para viver. É na comunhão que a gente arruma o gás para continuar vivendo e vivendo de acordo com o que Deus deseja. Para comprovar que somos cristãos verdadeiros, eu quero propor para vocês nesse texto, olharmos 3 pontos fundamentais. Para a gente ser cristão, para a gente diagnosticar a nossa vida com Deus. Primeiro, nós precisamos viver na luz. Não tem outro jeito. Viver uma vida às claras, verso 5 até o verso 7, vai mostrar isso para a gente. Quando vivemos na luz, o próximo passo obrigatório, nós reconhecemos que nós somos pecadores. Nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos perfeitos, nós não estamos num patamar acima. Nós somos tão pecadores quanto qualquer ser humano na face da terra. O verso 8 vai mostrar isso para a gente. E, consequentemente, eu vivo na luz, eu reconheço que eu sou pecador, eu confesso o meu pecado. Versículo 9 até o versículo 10 é o que João vai nos mostrar. Vamos caminhar pelo texto. Primeiro, pensando no grande diagnóstico, o mais importante deles. Para sermos cristãos verdadeiros, para termos uma vida cristã verdadeira, eu preciso viver na luz. Obrigatoriamente viver na luz. Versículo 5 até o versículo 7. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é essa: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele, temos que andar na luz, porque nós não podemos andar nas trevas. Se fizermos isso, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tente entender isso que João quer nos ensinar. Deus, o Criador do céu e da terra, o soberano Deus, Ele não suporta trevas. Ele não habita nas trevas. Ele não admite sombras que as trevas provocam.
Deus, Ele é luz. Deus, tudo o que faz, Ele demonstra. Entenda isso. Deus não cultiva meias palavras. Deus não incentiva meias verdades. Com Deus é luz, com Deus é transparência, com Deus é tudo às claras. É assim que Deus funciona. Nós não podemos ser diferentes. Deus não admite intrigas. Deus não admite insinuações e, principalmente, que seus filhos pensem uma coisa e falem outra, que falem uma coisa que não estão de fato pensando, mas que estão cultivando no seu coração. Deus é luz, Jesus é luz, e Ele é o nosso modelo, e para sermos ovelhas dEle, seguidores dEle, nós precisamos entender isso. Para Deus, gente, o certo é certo sempre, mesmo que nenhum ser humano esteja fazendo. Para Deus, errado é errado sempre, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Pode-se dar nome bonitinho para os erros, mas todo erro é pecado, e Deus rechaça o pecado. Vida cristã é vida de luta contra o pecado o tempo inteiro na nossa vida. Se formos cristãos verdadeiros, nós amaremos a comunhão, justamente porque na comunhão nós relacionamos com pessoas, e é na comunhão que só a verdade deve ser dita, é na comunhão que o certo deve ser praticado, é na comunhão que a paz deve ser incentivada. Isso é viver na luz. Se você quer entender profundamente o que luz significa aqui para João, quando ele está tratando aqui de Cristo, dessa verdade eterna, luz é a verdade bíblica. Luz é a palavra revelada por Deus, o conhecimento que vem do Altíssimo. Luz é a única verdade que nos liberta, e trevas é o engano, é a mentira, é a falsidade. E filhos de Deus, eu e você, filhos de Deus, regem as suas vidas pela palavra de Deus e por mais nada. A palavra de Deus é verdade absoluta, manual de conduta, guia para todos os nossos passos. E a palavra de Deus não faz política com o erro. A palavra de Deus se posiciona quanto ao pecado, quanto ao erro, e deixa isso muito claro na vida de todo mundo. Se a palavra de Deus for nosso guia, queridos, a gente vai parar de brincar com a alma dos outros, com as almas que podem estar equivocadas, caminhando para a perdição, e a gente não levando a sério esse fato tão categórico em nossa vida. Em Lucas capítulo 8, verso 17, diz assim o Evangelho: não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Oculto que é o pecado não confessado, o pecado não abandonado, o pecado não lavado pelo sangue de Jesus. É claro que um dia isso vai acontecer, é claro que um dia ele será desmascarado, e Paulo falou em 1 Coríntios 4, versículo 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Um dia, o pecado oculto será revelado. A verdade sempre vem à tona, mas lá na eternidade, ou na nossa passagem para a eternidade, será tarde demais aprender isso. Por isso, nós devemos falar hoje, nós devemos cochichar hoje, nós devemos gritar se necessário for: gente, venha para a luz, viva em completa transparência, viva de maneira que agrada a Deus. Viver na luz é viver em santidade, viver na luz é viver em pureza de atitude, em pureza de sentimento, de pensamento. E sabe onde isso é mais comum? Onde isso se revela e se manifesta? É na comunhão. É quando estamos juntos, é quando vivemos um ao lado do outro, quando visitamos, quando convivemos, quando celebramos e estamos ali nessa comunhão.
porque andar com gente nunca foi fácil e também nunca será. Pessoas são nosso grande desafio, e como diz a psicologia, Deus é equitativo no que Ele faz. Ele trata das pessoas, tratando de nós ao mesmo tempo, porque nós também somos pessoas. E em meio às dificuldades, creia, Deus está cuidando e trabalhando em nós, enquanto trabalha no outro. É assim o processo pedagógico de Deus. Então, em nossa vida com o Senhor, sempre precisamos olhar para dentro de nós, em busca daquele famoso autoconhecimento, autocompreensão, autoanálise, e reconhecer algo doloroso para muita gente, mas é fato e deve ser levado em conta. O que somos ou o que nos tornamos não é culpa dos outros, é culpa do pecado que habita em nós. Se não entendermos isso, nós vamos sempre achar que nós somos vítimas, que nós merecemos mais, que todo mundo é mau e é o grande algoz do que nós nos tornamos. Isso não é verdade. Coisas acontecem com a gente, é verdade. Deus a tudo vê e a tudo trata. Mas tão importante, ou muito mais importante, do que acontece conosco, é o que nós fazemos com aquilo na nossa vida. E João, ele vai mostrar claramente o quanto nós devemos lidar com essa questão. Primeiro, viva na luz. E vivendo na luz, obrigatoriamente, verso 8, reconheça que você é pecador. Tome um susto olhando no espelho, não se reconheça, você se vê belo demais, você se vê puro demais, você se vê altruísta demais, mas você não é assim, pode ter certeza. Não precisa do filme Matrix para te ensinar o que é a verdade e o que é uma realidade não verdadeira. Reconheça que você é, assim como eu, pecador. Olha o versículo 8 que ele diz: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Nós vivemos para termos comunhão uns com os outros, mas alguma coisa nos separa da comunhão com as pessoas e nos separa da comunhão com Deus. E o que nos separa é justamente o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus, faz separação entre nós e nós. O pecado sempre é o grande culpado disso. Do versículo 8 ao 10, se você reparar, 3 vezes vai aparecer a palavra pecado. E no versículo 10, uma 4ª vez, como parte do verbo pecar, se você observar atentamente aí. Isso mostra que em 3 versículos, 4 vezes essa palavra, porque ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante. Mas o foco de João é nos alertar quanto a isso, mas nos trazer a mensagem central desse texto, que é arrependimento, perdão, reconciliação com Deus, de uma forma linda e maravilhosa. Pecado é sutil, e nós sabemos disso. Ele é tão sutil e perigoso que, ao mesmo tempo que todo mundo peca, porque a Bíblia diz que todo mundo peca, muita gente acha que não peca. Ele comete pecado, mas na cabeça dele, ele não está pecando. Passa batido. Parece que por um caráter bom, ele está ileso e totalmente imune disso, mas não é verdade. Pecado, para a Bíblia, para os autores bíblicos, é tudo que se opõe a Deus, é tudo aquilo que nos coloca contra Deus, é sempre uma atitude humana voltada para Deus. E o que João espera é que a gente reconheça essa situação na nossa vida. Ah, mas eu não sou pecador, eu não cometo nada pecaminoso com ninguém. Vem Jesus e diz: cuidado, porque pecado se comete até por intenções, até por pensamentos, nós pecamos. Em Mateus capítulo 5, 28, eu porém vos digo, qualquer um que olhar por uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ou seja, do coração já brota
o pecado. Ah, mas eu não penso nada pecaminoso e eu não faço nada pecaminoso. Pecado se comete por omissão. Olha o que ele vai dizer, Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você está vendo o seu irmão pecar, e Deus está te mostrando isso, o Espírito Santo te mostrando isso, e você fala, isso não é problema meu, isso ele resolve com Deus ou com o pastor. Você deve fazer o bem, e se você não faz, você está cometendo pecado, tanto quanto aquela pessoa que está naquele ato, com amor, com sabedoria. Mas Deus habita em meio à palavra, em meio à ação, e nos chama a ter esse comportamento. Todo mundo peca. Essa é a má notícia do versículo 8. Mas a ótima notícia é, todo aquele que peca, mas se arrepende, reconhece o pecador, ele é perdoado, inclusive eu, inclusive você, qualquer pessoa que tenha cometido qualquer ato em sua vida. Todos somos pecadores, mas a beleza do Evangelho, a beleza da graça de Cristo, do sangue dele derramado na cruz, é que todos nós temos acesso a ele por meio do arrependimento e do perdão. João, idoso, um bisavô, talvez um tataravô, bem idoso, mas ele quer mostrar que Deus nos ama tanto, que nos recebe, apesar do que nós somos, apesar de como nós estamos. Esse é o foco da mensagem. É disso que nós precisamos falar. E onde nós vamos falar disso com amor, com abraço, com carinho? Na comunhão, no tete a tete, no corpo a corpo, no estar juntos, nós podemos compartilhar o que Deus fez conosco e o que Ele pode fazer a qualquer pessoa nessa vida. Fale disso, viva isso, porque alguém que acha não pecar, consequentemente acha que não precisa confessar, e acha que não precisa se arrepender, e consequentemente não pede perdão, não é perdoado, não vai para a eternidade com Jesus, porque a pessoa fica cauterizada, assim como eu. Pode acreditar no que eu vou te falar, você é pecador, admita isso. Todos nós somos, é da nossa natureza humana. Saber disso faz uma diferença enorme, porque você vai lembrar que seus filhos são pecadores, eles não são perfeitinhos, e quando eles errarem, você não vai exagerar na repreensão, você não vai se colocar como um déspota sobre a vida deles, e destruir as emoções dele porque eles erraram. Eles erram porque eles são pecadores. Por isso tem ministério infantil, criança peca desde cedo, e tem que ouvir o Evangelho desde cedo, tem que entregar a vida para Cristo desde bebezinho. Para isso se dedica tanto tempo a ensiná-los o caminho do Senhor. Se você entender que todo mundo é pecador, você não vai namorar alguém encontrando a pessoa perfeita, o príncipe encantado ou a princesa encantada. Consequentemente, você não vai casar com a pessoa e separar depois de um ano, porque descobriu que ela tem defeitos. Ela não tem defeitos, ela é defeituosa. Ele não tem defeitos, ele é defeituoso. Gente, natureza pecaminosa nos corrompeu a todos, e saber disso faz uma tremenda diferença na nossa vida. Não existem pessoas perfeitas, glória a Deus por isso. O único perfeito, gente, habita em nós pelo Espírito Santo, está na glória junto ao Pai. Estando em comunhão, a gente pode difundir essa verdade, compartilhar desse amor. Todos pecaram, Paulo já disse em Romanos 3:23, mas a verdade do Evangelho, Deus quer perdoar e quer salvar todo aquele que reconhece pecador e crê nele. Esse é o caso? É assim que você consegue enxergar a verdade bíblica que João quer te explicar? Primeiro teste de uma vida de fé. Não tinha como ser diferente. Tem que passar pelo pecado, tem que passar pela remissão, tem que passar por uma vida com Deus. Todos nós pecamos,
Mas para sermos salvos, é fundamental que a pessoa reconheça que ela é pecadora. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio curar os doentes. Basta nos reconhecer que somos assim e entregar completamente o nosso coração a Deus. Reconhecer que todos somos pecadores é uma bênção, porque isso ajusta nossas expectativas. Nós sabemos o que podemos esperar e sabemos o que faremos quando algo acontecer. Viver em trevas é não reconhecer que é pecador. Viver em trevas é simplesmente afirmar categoricamente que Deus está errado. É viver uma mentira e acreditar que essa mentira, ela é verdadeira em nossa vida. Fuja disso. Mergulhe no que João quer nos ensinar. E terceiro, diagnosticar nossa vida de fé. Ter uma vida com Deus. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Não existe outra forma de se aproximar de Deus que não seja pela confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus quer manter comunhão conosco o tempo todo. Comunhão conosco sempre. E como o pecado é cometido o tempo todo e por todas as pessoas, e isso nos afasta dessa comunhão, a confissão é necessária, extremamente necessária. Algumas atitudes João já propôs ao nosso coração, mas a confissão, ela é fundamental. Por que nós não confessamos o nosso pecado um ao outro? Primeiro, que a gente tem vergonha de pecar. Sim. Segundo, que a gente acha que o outro é perfeito, que o outro é melhor do que a gente. A gente acha que o outro não peca, o outro não erra. Então, como que eu vou confessar para alguém perfeito? Mas a Bíblia diz, pode ficar tranquilo, que o outro que você vai falar não é uma vírgula melhor do que você. Uma vírgula. Talvez o pecado dele seja diferente do seu, mas só o nome, porque a essência é a mesma. Isso traz um alento ao nosso coração. Pecadores se confessando com outros pecadores. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, no caso um arrependido, pode muito em seus efeitos. Salomão, em Provérbios 28:1, ele disse: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. E vamos perguntar para o PhD em pecado, o PhD em arrependimento e perdão, Davi, Salmo 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Coisa boa é ele enxergar isso. E Lucas, em Atos 3,19, ele faz o alerta. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento traz paz. Confissão economiza um baita de um trabalho. Confissão economiza energia. Confissão é o método de Deus, é a forma de ter Jesus dentro de nós, habitando e guiando todos os nossos passos. É isso que João se propõe a nos ensinar. Nós confessamos nosso pecado uma vez a Deus para gerar a conversão e a salvação, ótimo, o meu lugar ao lado do Senhor, mas devemos confessar todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. A confissão, ela deve ser algo constante na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Guarde isso. Como todo dia se peca, por ação, omissão ou pensamento, todo dia se pede perdão a Deus.
é exatamente o que Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, quando ele diz que nós devemos clamar a Deus para que Deus perdoe as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem nos ofende ou quem deve a cada um de nós. A confissão nos traz a misericórdia de Deus, aquela que se renova todos os dias. Precisamos delas todos os dias, e a confissão é o que nos dá, primeiro, perdão, e é o que João está dizendo. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. E perdoar é tirar completamente a pena atribuída àquele ato na nossa vida. Perdoar para Deus é esquecer completamente daquele ato. Se você olhar Jeremias 31, 34, Deus diz: você confessou o seu pecado? Você se arrependeu? Então dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Mas nós lembramos, sim, nós somos humanos, porque perdão não é amnésia. Perdão é lembrar e sentir paz. Você lembra o que fizeram a você, mas você sente paz com aquilo. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Além do perdão, ele gera a purificação. A confissão, o arrependimento, é como se nós tivéssemos zerado, como se nós fôssemos completamente lavados pelo sangue de Cristo e não temos mais nada daquele erro em nossa vida, como se voltássemos ao estágio original da nossa vida. E ele termina com esse último alerta, versículo 10: precisamos guardar a palavra de Deus para que o pecado se torne exceção e não regra na nossa vida. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Guardar a palavra de Deus é ser guiado por ela a todo momento. Confessar é o mesmo que dizer assim para Deus: Deus, o Senhor está certo. Deus, o Senhor sempre esteve certo. Isso é confissão. Quando a gente não confessa, a gente quer dizer que Deus não sabe nada a nosso respeito, e por isso que ele está equivocado. Davi, mais uma vez ele disse, no Salmo 119, 11, o verso tão conhecido: guardei no coração a tua palavra, por um motivo, para não pecar contra ti. A Bíblia é escudo, a Bíblia é remédio, a Bíblia é proteção contra o pecado. E se você é um cristão verdadeiro, o Espírito Santo habita em você, você é como eu, a gente peca de teimoso, porque a gente sabe, porque o Espírito Santo fala ao coração: não faz isso, para com isso, larga a mão, abandona. Quando ele habita em nós, que privilégio é poder ser alertado e convencido por ele do que é pecado, da justiça e do juízo de Deus para a nossa vida. Nós precisamos dessas verdades espirituais, nós precisamos desses alertas dados por João. Primeiro, porque nós somos cristãos, e todo cristão vive em comunhão. E assim nós podemos encerrar essa primeira reflexão, esse primeiro teste de muitos que virão em seguida, se Deus assim permitir. Mas tendo a certeza que precisamos viver em comunhão aqui, para termos comunhão na eternidade. Esse processo é necessário, é a primeira grande verdade da vida cristã. Reconhecermos que Deus está certo em tudo quanto a nós, e nós, por nossos pecados, equivocados. Eu desafio você, prove que você é cristão vivendo na luz. Prove que você é cristão confessando o seu pecado. Prove que você é cristão deixando as trevas para trás. Essa é a verdade para hoje, e que Deus nos ajude a vivê-la essencialmente. Amém? Convido você a fechar seus olhos, a orar. Ao final dessa oração, vamos para as nossas salas de EBD, temos nosso tempo precioso de ensino da palavra de Deus. Mas antes, em tempo de oração, fale com Deus. Feche teus olhos,
baixe a sua cabeça. E diante da palavra que você ouviu, e se o Espírito Santo falou ao teu coração, se existe algo que você ainda não confessou ao Espírito Santo de Deus, por que mais demorar? Por que deixar para depois? Eu quero desafiar o teu coração. Fale para Deus aquilo que precisa ser confessado. Se arrependa verdadeiramente e desfrute da paz que só o perdão pode conceder. Pai querido, esse é o desejo do nosso coração. Eu sou pecador, Deus, como cada um dos meus irmãos que aqui estão e que nos ouvem nesse momento. E sabemos, ó Deus, que isso não pode ser desculpa para pecar, antes um desafio para buscarmos uma vida de santidade com o Senhor. E o que eu te peço, Pai, é que o Senhor nos ajude nessa busca, nesse processo, nos ajude, Deus, a sermos fiéis ao Senhor e à Tua palavra, a vivermos no Teu amor e a sempre reconhecermos o nosso papel, Deus, e a nossa condição. E por favor, ó Deus, derrame da sua misericórdia e perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, cada um que faz uma confissão sincera. E torna, Deus, a dar a nós, como disse Davi, a alegria, Deus, da certeza de vivermos um amor e a salvação no Senhor. É o que eu te peço, Deus. Abençoa a todos nesse dia. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. E nos ensine, Deus, como te amar, do jeito que agrada ao teu coração. Por isso eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém.